Saúdo a todos na paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, fazendo essa gravação para os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos num período de pandemia. Nesse período nós ainda não estamos tendo a escola bíblica dentro do templo. Então a nossa igreja, a Assembleia de Deus da Vila União, pensando nos irmãos para que nós não ficássemos sem aula, a igreja está provendo meios de oferecer para os irmãos as aulas nesse período em que ainda não estamos podendo fazer as aulas no templo. Então hoje, irmãos, me coube aqui a responsabilidade de fazer um resumo da lição 5, dons de elocução, e nós vamos conversar sobre isso nesse momento. O texto áureo da lição diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E o Espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, os versículos 2 e 3. E a verdade prática diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Indo para a leitura bíblica em classe, irmãos, tem alguns versículos aqui que são importantes nós chamarmos a atenção para eles. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, diz: mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Veja, irmãos, nós vivemos em épocas em que existem diversos tipos de manifestações e as pessoas dizem que essas manifestações são manifestações oriundas do Espírito de Deus. Porém, irmãos, a Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Existem manifestações que nós olhamos e vemos que não há nenhuma utilidade nelas. E essas manifestações não podem ser de Deus. Por quê? Porque a manifestação do Espírito, ela possui utilidade, ela tem uma finalidade. E a partir do versículo 10 diz: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Por quê? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Veja, irmãos, aqui nós demos nesses versículos só uma breve introdução, mas que o Espírito Santo de Deus, ele concede os dons e há uma diversidade de dons. Agora, da mesma forma que nós só temos um corpo e esse corpo tem muitos membros, da mesma forma Cristo também. Ou seja, Jesus Cristo deu os dons para os homens e os homens possuem essa variedade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo que concede todos esses dons. No capítulo 14, no versículo 16, 26, diz o seguinte: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Veja, irmãos, aqui é um outro detalhe também que chama a atenção nesse versículo, é que às vezes nós somos tentados a pensar que quando nós vamos na igreja, nós vamos ao templo para ir buscar. E tem muita essa ideia de que hoje eu vou ao templo buscar uma bênção. Só que aqui nessa passagem diz que quando os crentes se ajuntam, cada um tem alguma coisa, cada um leva alguma coisa. E o que é levado? Salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. E o importante disso aqui, irmãos, é que essa palavra ela é para os dias de hoje. Nos dias de hoje, quando os crentes vão para a igreja, tem crente que vai levando
um hino, tem crente que vai levando uma palavra, tem crente que vai levando uma revelação, tem crente que vai levando a manifestação dos dons de línguas, outros levam o dom de interpretação. Agora, tudo isso tem que acontecer para edificação. E aqui o versículo 27 ainda diz: e se alguém falar uma língua estranha, faça isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Nós vamos ver, meus irmãos, que o dom de línguas, ele se manifesta para edificação da pessoa que está falando em línguas. Logo, se tem uma pessoa do meu lado e eu estou falando em línguas, a pessoa que está do meu lado não é edificada por me ouvir falar em línguas. Ele se alegra, sabe que eu estou num momento ali de comunhão com Deus, porém as línguas não vão edificá-lo. E aqui o ensinamento do apóstolo Paulo é: quando tiver 2 ou 3 falando, quando tiver 2 ou 3 falando, fale quando tiver intérprete. Agora, se não tiver intérprete, esteja calado e fale consigo mesmo. Não é para parar de falar, mas é para falar com a própria pessoa, ou seja, a pessoa fala consigo mesmo de um jeito que não vá atrapalhar o culto da pessoa que está ao lado. Esse é o ensinamento do apóstolo. E aqui diz, ó, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. O dom, a profecia, ela deve ser na igreja julgada. E nós vamos entrar no detalhe daqui a pouco sobre isso. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Deus dá uma palavra para uma pessoa. Aquela pessoa, na hora, ela não é obrigada a se levantar e falar na hora. Ela pode esperar o momento adequado para falar a palavra. Então, precisa ter esse ensinamento para que nós possamos cumprir exatamente o que está dizendo a palavra de Deus. Fazendo dessa forma, o culto vai ter ordem, vai ter decência, Deus se manifesta no meio da igreja, todos os irmãos saem edificados e saem alegres, porque naquele culto Deus se manifestou da forma que a Bíblia diz. Bem, meus irmãos, na introdução da lição, está dizendo o seguinte, que nós vamos estudar hoje, irmãos, os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas. Quais são os propósitos desses dons? Edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 14 e 3. Esses dons de elocução, os irmãos sabem que elocução é você poder, a qualidade da pessoa se manifestar, falar. Então, o que são os dons de elocução? São manifestações sobrenaturais vindas de Deus e elas não podem, irmãos, ser utilizadas na igreja de uma forma incorreta. Então, vamos começar, irmãos, falando do dom de profecia. O que é o dom de profecia? Nós temos aqui dizendo que o dom de profecia ele se refere a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida, para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então aqui, veja que a profecia, os detalhes aqui dela, são mensagens espontâneas, não é uma mensagem preparada. O pastor da igreja, quando ele vai fazer uma pregação, ele se prepara, ele lê a Bíblia e aquela pregação é a palavra de Deus, mas não é uma manifestação do dom de profecia. A palavra de Deus, ela é também chamada de profecia, mas quando nós estamos tratando no sentido estrito da palavra,
de o dom, a manifestação do dom de profecia, nós estamos dizendo o quê? Que é uma mensagem espontânea, que vem a ser inspirada pelo Espírito Santo. Essa mensagem não é falada numa língua estranha. Ela é falada na língua tanto da pessoa que fala como da pessoa que ouve. Por quê? Porque se a profecia ela tem o dom tem a finalidade de consolar, de edificar, de exortar, ela precisa ser entendida pela pessoa que ouve. Então, nesse sentido, é que é manifesto o dom de profecia. E é importante, irmãos, já de cara, nós dizermos aqui que profetizar não é desejar uma bênção para uma pessoa. Isso não é finalidade da profecia. Profecia é uma mensagem espontânea que é inspirada por Deus. Hoje está muito comum de pessoas se apontarem para o outro e dizer: olha, eu profetizo uma bênção na sua vida. Mas o dom de profecia não é para isso. O dom de profecia é a mensagem que é dada pelo Espírito Santo para a igreja ou para uma pessoa específica, conforme nós estamos aqui vendo. Por falta de ensino das igrejas, aparecem algumas coisas, irmãos, que realmente elas não condizem com a palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos e seguir o dom de profecia, ou permitir o cristão, ele deve permitir que haja manifestação do Espírito Santo, porém, essa manifestação deve ser do jeito que a Bíblia diz, e não do jeito que a pessoa acha que deve ser. Bem, a Bíblia diz que nós não devemos desprezar as profecias. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 20. Porém, a mesma Bíblia que diz que nós devemos não desprezar as profecias, diz que nós devemos julgar as profecias. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa fala e naquela manifestação espontânea não é uma manifestação dada por Deus. É uma manifestação, às vezes, do próprio coração da pessoa que fala. E às vezes também é uma manifestação que é orientada pelo diabo. Às vezes o diabo pode agir na mente de uma pessoa para que a pessoa fale. E se ela falar e os ouvintes derem crédito, estarão seguindo instruções do próprio diabo ou instruções de uma pessoa que não está falando inspirada por Deus. Por isso que a Bíblia diz que falem 2 ou 3 profetas e os outros façam o quê? Receba a palavra de modo cego? Não. A Bíblia diz: e os outros julguem. Quem ouve a palavra profética tem o dever de julgar a palavra. O que nós não vamos julgar e nós vamos obedecer é a Bíblia. Agora, uma palavra profética, essa deve ser examinada e deve ser julgada. Tá certo? Bem, a relevância do dom de profecia. Aqui diz que o dom de profecia é tão importante que veja o que diz no capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, ou de profetizar. E veja, os dons, eles devem ser buscados, e o apóstolo disse que deve ser buscado principalmente o de profetizar. Porém, o exercício desses dons deve ser feito com ordem e com decência. No capítulo 1, no versículo 1, manda buscar os dons principalmente o de profetizar, mas no versículo 40, diz que tudo deve ser feito decentemente e com ordem. Falamos aqui, irmãos, também que a profecia deve ser julgada, porque ela pode possuir mais de uma fonte. A profecia pode vir de Deus, pode vir do homem ou pode vir do diabo. Então nós precisamos ficar atentos para isso e é importante buscar em Deus o discernimento para não ser enganado. Não ser enganado por uma palavra
que venha a ser proferida de uma forma que não venha de Deus. Veja, irmãos, importante também que a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com falsos profetas. Olha o que diz, o próprio Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que existem pessoas que pegam a Bíblia, começam a falar versículos da Bíblia, só que falam mensagens totalmente contrárias à Bíblia. E nós precisamos ficar atentos com isso, porque se nós não ficarmos atentos, nós seremos o sentido dessa palavra é que nós seremos devorados. Por quem? Por lobos. Essas pessoas são lobos, são falsos profetas. E nós precisamos ficar atentos para não cair na lábia dessas pessoas. Qual é o propósito da profecia? Contribui para a edificação do crente. E veja, irmãos, edificar é você construir, fazer parte ali de uma construção, de você fortificar, construir, crescer. Vejam, nós temos que tomar cuidado, porque o que faz a pessoa crescer espiritualmente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que ela não tem falhas, que não tem erros. E como nós vimos, quando há uma manifestação profética, pode ser realmente profética, mas pode ser um erro da pessoa que está falando. Por isso, nós precisamos ficar atentos e ser guiados pela palavra de Deus, e não por profecias. Precisamos ficar atentos porque existem, irmãos, e aqui pelo menos 2 tipos de problemas. De um lado, existem crentes que não acreditam nas profecias, não acreditam nas manifestações do Espírito Santo. E esses crentes precisam tomar cuidado, por quê? Porque a Bíblia diz que a manifestação, o Espírito Santo se revela através dos profetas. Agora, há pessoas que, com medo ou criticando essas manifestações erradas, acabam assumindo uma posição de totalmente descrença, uma posição totalmente cética, dizendo: olha, eu não acredito que Deus se manifesta desse jeito, e aí você passa a viver uma vida espiritual que não é plena, porque você deixa de usufruir de bênçãos que o próprio Deus dá. Por outro lado, irmãos, de uma outra frente, existem pessoas que só querem viver guiando a sua vida por profecias, por revelações e por manifestações sobrenaturais. E não, nós temos que ver, irmãos, que as manifestações proféticas, elas acontecem, mas são manifestações espontâneas, e elas acontecem conforme Deus quer que elas aconteçam, e não conforme eu quero. Então, assim, para guiar a minha vida, eu tenho que guiá-la pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que há manifestações proféticas. Então eu devo seguir a palavra de Deus, crendo que há manifestações proféticas, porém não posso deixar pautar a minha vida por profetas e por profetismos, tá certo? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Existem pessoas que às vezes até para tomar as decisões da sua vida, fala assim: não, eu quero consultar aqui um profeta, para um profeta revelar aquilo que eu tenho que fazer. Não, para isso Deus te deu inteligência, te deu sabedoria, para você pensar, para você tomar suas decisões com prudência, e se houver alguma coisa que você, pela sua capacidade humana, você não tem conhecimento de saber, aí realmente Deus pode usar alguém para te revelar algo que está oculto, mas você não deve pautar a sua vida por isso,
Você deve pautar a sua vida pela palavra. E quando ouvir uma profecia, você deve julgar a profecia, que é o que a Bíblia manda fazer. Então, veja o que está escrito, irmãos, em Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então, veja, não é para eu dar ouvido aqui essa palavra está dizendo, olha, eu não devo dar ouvido aos profetas que profetizam, que profetizam o quê? Vaidades e visão do seu próprio coração. Poxa, mas como que eu vou saber isso? Você examina a profecia de acordo com a Bíblia e pede a Deus o discernimento espiritual que Deus dá. Bem, partindo aqui, irmãos, para um segundo ponto, e eu acho aqui que antes da gente seguir para falar do dom de variedade de línguas, eu vou fazer aqui um comentário que está escrito na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, falando sobre o dom de profecia, chamando ainda a atenção para um detalhe que é muito importante, que diz que o dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Irmãos, o valor profético da Bíblia, ele está acima de qualquer revelação de qualquer pessoa. Ah, vem um profeta hoje e fala uma coisa, olha, o Senhor me deu uma palavra para eu dizendo tal coisa. Tá, essa palavra está de acordo com a Bíblia? Não, não está de acordo. Então nós vamos rejeitar essa palavra e ficar com a Bíblia. Vejam que a continuação do texto da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A revelação canônica já se encerrou, mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. O Senhor proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom de profecia, como uma manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. E o seu objetivo é a edificação, exortação e consolação. Por meio desse dom, o Senhor continua comunicando-se com seus servos e servas de forma individual. Aí, veja que alerta importante aqui na declaração de fé. Mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade, como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo isso, inclusive, passível de julgamento. E aqui tem a referência bíblica justamente para nós, a referência bíblica que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo tanto 29 como no versículo 32, que são versículos aqui que nós já lemos. Bem, irmãos, partindo para o segundo ponto da lição, falando sobre o dom de variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? Nós temos aqui na tela uma definição de um teólogo, Thomas Hoover. Ele diz o seguinte, que é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Bem, aqui, irmãos, a gente precisa ficar atento aqui com alguns detalhes sobre o dom de variedade de línguas, tá? Veja bem, como que essas línguas podem ser línguas, um idioma existente no mundo, mas diferente do idioma que a pessoa costuma falar. Então eu falo português, nasci no Brasil, mas no momento de falar em línguas, pode ser que eu venha falar um idioma que existe no mundo, alemão, inglês, espanhol, japonês,
um idioma existente, como pode ser falado também um idioma que não existe no mundo. Mas por que isso? Veja só, irmãos, o dom de línguas, e aqui um outro ponto também que a gente precisa ficar atento, como que a nossa igreja entende a questão do dom de línguas? Primeiro, examinando o Novo Testamento, todas as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, elas falaram em línguas. Então, as passagens bíblicas que falam assim, olha, e fulano foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Então, na Bíblia, as pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, naquele momento, elas falaram em línguas. Pelo menos na Bíblia, não tem menção de pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e não falaram em línguas. Não. Só que falar em línguas no momento que a pessoa é batizada é uma coisa. Nós estamos falando aqui de outra, que é o dom de variedade de línguas. Então, o que acontece nesse dom? A pessoa que foi batizada no Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, essa pessoa, em suas orações, ela consegue falar com Deus em um idioma que não é o seu. Só que é um idioma desconhecido para a pessoa que fala. Poxa, mas naquele momento a pessoa está falando como? É o próprio Espírito Santo de Deus que entra na pessoa e se manifesta na pessoa através da fala dela, e a pessoa começa a se comunicar com Deus em um idioma que ela não entende. Isso é algo, irmãos, maravilhoso e é algo espiritual. Um detalhe aqui sobre o dom de línguas é que, assim, tem alguns teólogos que ensinam que quando a gente pega essa passagem na Bíblia e você vai enumerando os dons, olha, esse é o primeiro dom, esse é o segundo, esse é o terceiro, o dom de variedade de línguas, ele aparece lá embaixo, quase um dos últimos. E aí tem gente que fala assim, olha, esse dom não é importante, porque se ele fosse importante, ele apareceria lá no começo da lista e não no fim. Veja, irmãos, primeiro que a gente precisa ficar atento com isso, porque assim, não tem um trecho da Bíblia que é mais importante que o outro. Esse pedaço porque veio primeiro é mais importante, e aquele que está no final, se nós formos partir nessa linha de raciocínio, o último livro da Bíblia não vai ter importância. Porque ele está no final. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além disso, nós precisamos ficar atento, por quê? Porque os dons espirituais, eles estão listados na Bíblia em passagens diferentes. E cada vez que o apóstolo Paulo ou Pedro cita esses dons, a ordem dos dons está diferente. Só para a gente ter aqui uma ideia, a título de curiosidade, veja, irmãos, na listagem de Romanos, a profecia aparece no início. Quando a gente pega a, o, a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10, na lista de 9 dons, ele aparece em sexto. Veja, lá em Romanos aparece em primeiro, aqui em 1 Coríntios 12, 8, aparece 12, 8 até o 10, aparece em sexto. No mesmo capítulo 12, lá no versículo 28, ele começa dizendo, olha, Jesus deu para apóstolos e outros para profetas. Então, veja, aqui tem a lista, então já aparece ali. Então, assim, dizer que o dom de profecia ele não tem muita importância porque está na listagem lá embaixo, então é algo que não se sustenta, irmãos. Vamos seguir aqui, ó. E aqui a ideia é essa, que o comentarista da lição menciona: o dom de variedade de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. E qual que é a finalidade, irmãos, desse dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação espiritual do crente. Diz assim: o que fala em língua estranha,
edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, profetiza a igreja. Aqui, irmãos, nós já temos esse versículo é muito importante. Por quê? Porque ele fala justamente da diferença do dom de línguas para o dom de profecia, dizendo que o dom de profecia ele é mais importante do que o dom de línguas. Por quê? Porque o que profetiza, ele edifica quem? A igreja. Mas o dom de línguas, a pessoa que fala em línguas, ele está edificando quem? Está edificando a si mesmo. Então, se você coloca os dois numa balança, para a igreja é mais importante o dom de profecia, porque quando há uma manifestação profética, todos ali são edificados, todos ouvem e todos entendem. Porém, para o cristão, é importante o dom de línguas, por quê? Porque ele fala e é edificado. A sua vida é edificada. Então, nós precisamos ficar atento com isso. Aqui diz, as línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. Então, como nós tínhamos dito, o dom de profecia é para a edificação do crente. À medida que ele vai falando, ele vai sendo edificado. Veja o versículo anterior, diz o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, esses 4 primeiros versículos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala justamente do dom da importância do dom de profecia. Só para a gente ler os outros versículos aqui, diz o seguinte, no capítulo 14 de 1 ao Coríntios: seguir a caridade, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aí o segundo versículo: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o versículo 4: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então o próprio apóstolo Paulo, ele está falando da importância dos dois dons, está falando da importância dos dois. Aqui, irmãos, nós temos um detalhe que é o seguinte: alguns cristãos que, dentro do estudo teológico, eles são chamados de cessacionistas, eles entendem que o falar em línguas foi algo somente para o dia dos apóstolos, para a época dos apóstolos. Isso não é para hoje. Mas a Bíblia e a experiência demonstram que esses dons, essa manifestação, é para os dias atuais, até o dia que Jesus Cristo voltar. Então, vejam que os crentes estavam reunidos no dia de Pentecostes e naquele momento eles falaram em outras línguas. E conforme a gente vai lendo o livro de Atos, e o livro de Atos, nós vemos que outras pessoas, depois da manifestação do Pentecostes, eles também falaram em línguas. E essa promessa é uma promessa que está na Bíblia, e não há um momento na Bíblia que alguém diz assim: olha, a partir de agora essa manifestação não vai acontecer mais. Não existe isso na Bíblia. Então, é uma promessa para os dias atuais, e aqueles que buscam, dos que buscam, todos os crentes são incentivados a buscar, e nós vemos, irmãos, dos que buscam, o Senhor batizando e dando a bênção de falar em outras línguas. Bem, quando se fala em outras línguas, conforme nós falamos, falar em outras línguas faz com que a pessoa edifique a si mesmo. Porém, irmãos, é possível que o Espírito Santo
entregue uma mensagem para uma pessoa, só que entregue a mensagem de uma forma e uma linguagem espiritual. E para que essa pessoa transmita a mensagem para a igreja de uma forma que a igreja possa entender e ser edificada por aquela mensagem, é necessário que tenha manifestação de um outro dom que a Bíblia diz que é o dom de interpretação das línguas. O teólogo Thomas Hoover, ele diz o seguinte, que a interpretação é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, no próprio idioma, aquilo que foi pronunciado em línguas. E é importante, irmãos, aqui só um alerta, fala que é interpretação, não é tradução, tá certo? É interpretação de línguas. É importante aqui, irmãos, então nós entendemos aqui para que serve o dom de interpretação. E é importante que a manifestação desse dom, ela também ocorra na igreja, tudo com ordem. Veja o que diz aqui nos versículos 27, lá no final, lá perto do final do capítulo 14. Diz o seguinte: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Ou seja, a pessoa fala e há um intérprete. O intérprete é aquela pessoa que tem o dom de interpretação de línguas. Agora, o que diz aqui? Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ora, mas por quê? Vamos lembrar, irmãos. O dom de profecia, o profeta fala e toda a igreja é edificada. No dom de línguas, a pessoa fala, mas só é edificado aquele que fala. Outras pessoas não são edificadas. Por isso a palavra diz, olha, se tiver intérprete, você fale. Agora, se não tiver intérprete, você esteja calado para a igreja, mas fale consigo mesmo e com Deus. Então aqui é essa a ideia dos dons. Se você está falando em línguas e tem intérprete, fale para toda a igreja. Agora, se não tem intérprete, fale entre você e Deus. É esse o ensino do apóstolo Paulo. Um ponto aqui importante é a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Vejam, irmãos, eles têm semelhanças e têm diferenças. Veja, qual que é a diferença aqui? O dom de interpretação, ele necessita de outra pessoa. Então você tem alguém falando em línguas e outra pessoa, geralmente outra pessoa, interpretando as línguas que são faladas. Já no dom de profecia, não tem intérprete. Então a manifestação do dom de profecia é geralmente através de uma única pessoa. Tá certo? Veja que um teólogo da nossa igreja, pastor Estevão Ângelo de Souza, ele disse: não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Ou seja, para haver interpretação, precisa alguém falar em línguas estranhas. E se alguém falou em línguas estranhas, precisa haver interpretação, dada por outra pessoa. Ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, ele é a manifestação profética é uma manifestação isolada, não depende do dom de profecia. Tá? Não depende de interpretação de línguas. E aqui, concluindo, irmãos, a conclusão diz que ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, que são chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com as suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus.
Bem, irmãos, esta aqui foi a nossa aula 5. Se se até lá não houver o retorno, nós continuaremos as próximas lições, as 6, e até o momento que o Senhor permitir. Seja o Senhor voltando para nos buscar, ou então permitindo que o trabalho retorne ao templo. Eu agradeço, irmãos, a oportunidade, que os irmãos terem a paciência aí de ouvir. Vamos continuar, irmãos, orando uns pelos outros, para que Deus continue nos guardando. O Senhor nos guarda e nós também devemos fazer a nossa parte, tomar os cuidados, as medidas sanitárias de proteção, de cuidado, e fazendo assim nós seremos protegidos aí dessa epidemia que está assolando a humanidade. Irmãos, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, muito obrigado e um abraço aí para todos os irmãos. Amém.